Outro dia, uma grande amiga minha me viu com essa camisa aqui, a camisa um pouco difícil de encontrar, não é muito fácil, com aqui uma belíssima foto aqui de um dos álbuns mais antológicos do rock erudito, e põe erudito nisso, que é do Rick Wakeman, As Seis Esposas de Henrique VIII, né? Em que ele musicalmente conta a personalidade, descreve a personalidade das seis esposas de Henrique VIII. Depois esse álbum até recebeu uma extensão em que ele incluiu ali mais umas 3 faixas, né? Todas elas mais ou menos com a mesma pegada. Muito bem, mas isso não é sobre o álbum que eu quero falar, não. Essa minha amiga, quando viu a camiseta, falou Rick Wakeman. Ela leu a camiseta, né? Aí ela, não sei quem é. Aí de repente ela falou, não, é aquele do taran. Aí eu falei, não. Por quê? É lógico que eu falei de brincadeira, de deboche com ela, porque é uma descrição altamente infantil, né? No mínimo que pode dizer que é uma descrição muito infantil, muito empolgada, tal, mas muito infantil. E aí eu aproveito para pegar para vocês o seguinte: a língua portuguesa, ela é acima de tudo uma grande ferramenta. Uma ferramenta que nos permite nos expressar da melhor maneira possível. É gigante. A língua portuguesa, inclusive, ela é muito mais rica, muito mais cheia de valores, de diferenciações, de dissonâncias, de maneiras descrever com muito mais precisão um determinado fato, um determinado assunto, uma determinada opinião, e a gente muitas vezes não explora nem o mínimo disso aí. É lógico que eu não vou entrar no mérito de que o nosso ensino é absolutamente ridículo no Brasil, em todas as áreas, inclusive na língua portuguesa, que é absolutamente péssima. E vou ter que fazer mais um detalhe, que essa minha amiga, ela é pós-graduada em psicologia. É uma pessoa que tem, em tese, uma bagagem cultural e até específica e de muita leitura, né? Incrível. Uma pessoa que tem pós-graduação já na área da psicologia é uma pessoa que tem uma bagagem. Mas o que acontece? Não é que ela não tivesse essa bagagem na hora em que ela fez a descrição. É que ela achou desnecessário pensar para expressar a opinião dela, aquela impressão que ela tinha sobre o Rick Wakeman, de uma outra forma um pouco mais específica, um pouco mais clara. Ela não quis tentar dizer assim, não, é aquele compositor que compõe músicas eruditas ou músicas sinfônicas, né? Que são músicas mais elaboradas, mais sofisticadas. Não, ela não tentou nada disso. Ela tentou apenas o basicão, falar taran, que ali estaria tudo simbolizado. E onde é que eu quero chegar com isso? É que eu quero chegar é que é o fato que se você não usar diariamente, se você não usar diariamente as ferramentas que você dispõe da língua portuguesa no seu dia a dia, no seu papo coloquial, no seu papo com amigos, se você não exercitar o uso da língua portuguesa, na hora em que você precisar, você não vai conseguir fazer isso. Tá? Numa hora que for mais formal, que você estiver numa reunião com pessoas estranhas, que pessoas que não te conhecem, né? Porque, logicamente, essa informalidade, esse papo mais vulgar, ele é admissível num papo entre amigos, numa roda de bar, aí tudo é mais permitido. Acontece que se você achar que isso aí é a regra, transformar numa regra você falar de uma forma coloquial, de uma forma espontânea, de uma forma em que você não precisa usar as melhores ferramentas da língua portuguesa, na hora em que isso for necessário, você vai sentir falta delas. Porque só o exercício, a repetição, o raciocínio permanente, pensar na língua portuguesa enquanto você fala, usar as melhores palavras, as mais adequadas, não é palavra chique, nem sofisticada, nem palavra erudita que ninguém mais usa. Não, isso inclusive é desagradável, é feio, é pedante. Isso aí de forma nenhuma. Mas você saber fazer, por exemplo, uma boa conjugação de verbos, usar o verbo apropriado,
logicamente, não cometer erros de regência, não cometer erros de concordância, sejam nominais ou verbais. Isso aí é que transforma um bom diálogo ou um bom discurso numa coisa minimamente interessante. É lógico que não é o suficiente, tá? Para você ser um palestrante de sucesso, alguém que vai atrair uma multidão de pessoas para ouvir o que você tem a dizer, não basta você saber usar esse ferramental todo da língua portuguesa. Aliás, muitas vezes a gente sabe, né, que muitos desses famosos, eles não usam adequadamente a língua portuguesa. Eles cometem erros até graves quando falam de improviso. Mas, ainda assim, eles conseguem porque eles têm carisma, têm uma série de outras coisas. Eu não estou dizendo que usar bem a língua portuguesa automaticamente te catapulta a ser um grande orador, um grande palestrante, uma pessoa muito interessante falando de improviso. Não, é claro que não. Vamos ter humildade. Mas é fundamental você usar corretamente a língua portuguesa. Inclusive, se você estiver falando com um público mais velho, mais adulto, que tem uma bagagem cultural maior, você certamente será mais apreciado, mais admirado, se você usar corretamente a língua portuguesa. Inclusive também na questão da pronúncia. A pronúncia também é sensacional. Existem exemplos históricos no Brasil de pessoas que, com uma pronúncia muito adequada e um uso muito bom da língua portuguesa, conseguem, né, se tornar muito impressionantes. Eu vou citar aqui um que eu nem gosto dele como locutor, não tenho simpatia pela pessoa dele, mas eu sei que ele sempre usou a língua portuguesa com muita adequação, né, dentro das leis da língua portuguesa, e tinha uma pronúncia impecável, ainda tem, está vivo, né? É o Galvão Bueno. O Galvão Bueno, eu como pessoa não gosto dele, ele para mim não é um indivíduo que eu goste, mas eu tenho que admitir que ele, enquanto narrador de esportes de uma forma geral, ele narrou, eu acho que todos os esportes possíveis, ele sabia, sempre soube usar muito bem o ferramental que ele dispunha da língua portuguesa e tinha uma pronúncia impecável, incrível. Aliás, posso citar antes dele também, na mesma área, o Luciano do Vale. Também tinha essa coisa da dicção muito perfeita, a pronúncia muito adequada, era uma pronúncia que pode ser usada pelo Brasil inteiro, sem muito regionalismo, mas dentro de todas as formalidades da língua portuguesa na sua construção, né? Que é o mais importante. Então, o que eu quero concluir aqui para vocês é isso. Gente, não adianta você entrar nesse papinho aí de ensino fundamental, de ensino médio, de escola pública, que diz assim, não, a criança pode falar do jeito que ela quiser, não tem problema nenhum, na comunidade onde ela vive, na favela, com os amigos, isso não tem problema, porque na hora que ela for fazer o vestibular, na hora que ela for fazer as provas, ela vai fazer certinho, porque ela sabe fazer. Ela sabe distinguir quando é que ela fala de um jeito, quando é que ela fala de outro, quando é que ela escreve de um jeito. Mentira! Mentira! Se você não praticar no seu dia a dia, com muito cuidado, com muita atenção, com muito rigor, a língua portuguesa, você, na hora em que precisar dela, ela vai te trair, ela vai falhar com você. Não adianta você esperar o dia da prova, o dia da redação, o dia da entrevista, para você começar a exercitar bem a língua portuguesa. Não adianta, ela vai te trair, ela vai te dar uma rasteira. Na hora H, vão te faltar as palavras mais adequadas, tá? Vai te faltar as melhores construções de frases, inclusive o grau de raciocínio para você equacionar o seu raciocínio, para você explicar da melhor maneira possível. Você vai ficar perdido, completamente perdido. A língua portuguesa vai te dar uma rasteira na hora que você precisar dela, se você não tratar bem ela antes desse momento. Trate bem a língua portuguesa no dia a dia, o tempo todo. Procure falar da melhor maneira possível para que você seja muito bem entendido. Tá bom? Até a próxima.